Você está vendo um corte do TeckerCast, uma consultoria de recrutamento e soluções para RH, tecnologia e pessoas com deficiência que desejam trabalhar no mercado corporativo. Inteligência hoje, dentro de tudo aquilo que você conhece, dá pra gente medir a inteligência? Dá para medir. Como é que surgiu, né, o teste de inteligência, Edu? Depois da Primeira Guerra Mundial, houve uma escassez de mão de obra absurda. Né? Muitos homens morreram, principalmente nos países que eram os mais desenvolvidos, e surgiu a necessidade de começar a avaliar pessoas não com base na sua experiência, mas com base no seu potencial. Como que eu sei que esse sujeito pode fazer esse trabalho? Exato. Porque o sujeito que fazia o trabalho morreu, né? Então eu preciso que esse sujeito faça o trabalho. Então, no começo do século XX, ali, entre 1905 e 1920, foi o start dos estudos de inteligência, tá? Estudos sobre inteligência humana já existiam naquela época, mas eles eram muito, acho que eu posso dizer com base no que a gente conhece hoje, primitivos. Uhum. Para você ter uma ideia, Edu, a inteligência já foi avaliada com base no tamanho do crânio. Sim. Sim, a inteligência já foi avaliada com base no tamanho do crânio, né, no finalzinho do século XIX. Então, já havia, né, esse esforço de tentar medir inteligência. Que, inclusive, é o mesmo raciocínio que durante muitos anos sustentou a teoria falsa de que uma raça é mais inteligente do que a outra. Sim. Que é falso, né? A gente sabe hoje que é falso. A gente chega lá. Eu tenho certeza que a gente ainda não tem capacidade de acessar todo o potencial cognitivo. A gente tem instrumentos para avaliar algumas questões cognitivas, incluindo inteligência geral, que a gente vai falar daqui a pouco, mas a gente não tem instrumento para avaliar todos. Né? Então, fazer qualquer afirmação absoluta é ingenuidade e até prepotência, né? Mas, voltando ali à origem dos testes de inteligência, no comecinho do século XX, lá em 1910, 1920, um francês desenvolveu uma bateria para fins de seleção escolar. E aquela bateria deu tão certo que ela começou a ser aplicada para fins de seleção profissional, de avaliação de potencial profissional. E aí, a partir da década de 20, explodiu a quantidade de testes de inteligência, tá? Foi ali no meio do século que um teórico, pegando muitos testes, descobriu que todos eles avaliavam um fator comum. Então, ele aplicava 5, 6 testes diferentes e ele percebia que um dado grupo de pessoas tinha sempre uma pontuação muito parecida em determinados tipos de tarefas. Ele atribuiu, né, essa característica, esse traço, o nome de fator G, fator geral de inteligência. Né? O teórico, e eu gosto de falar o nome dele porque ele foi assim um divisor de águas na psicometria. Foi o Spearman. Ele foi um dos primeiros a utilizar ali análises fatoriais para encontrar fatores de personalidade. A gente pode dizer que a inteligência é um aspecto da nossa personalidade, é um aspecto cognitivo da nossa personalidade. Então, depois de aplicar muitos testes, Edu, ele concluiu que existe em cada um de nós o que ele chamou de fator geral de inteligência, tá? Fator G. Qual que é a premissa? Qual que é ali o postulado teórico do fator G? Quem tem um fator G alto consegue ter um bom desempenho na maior parte das atividades intelectuais, cognitivas, tá? A gente sabe que existem diferentes tipos de habilidades cognitivas. Eu acabei de dar um exemplo aqui naquela bateria de testes que avaliava 5 dimensões diferentes. Raciocínio espacial, numérico, mecânico, verbal e abstrato. Tá? Outras teorias vão dividir os raciocínios em 7 tipos, em 9 tipos. O ponto é, não importa quantos tipos de raciocínio um teórico encontre. A teoria do Spearman diz que quem tem o fator G alto consegue sair relativamente bem na maior parte dos testes. Então, ele
concluiu que a inteligência, né, o coeficiente intelectual, está diretamente ligado ao fator G, tá? Isto dito, hoje, a maior parte dos testes de inteligência, inclusive eu trouxe um aqui para mostrar. Pode mostrar Tá? na câmera, se você quiser. Esse daqui é um teste hoje usado para avaliar a inteligência geral, tá? Veja que ele não tem nada verbal, é um teste de figuras. A maior parte dos testes de inteligência hoje, Edu, são baseados na teoria do fator geral, tá? Porque ninguém conseguiu derrubar essa teoria até hoje. Existem, sim, teorias concorrentes. Exemplo, né? O Howard Gardner, que escreveu Inteligência Emocional. Aliás, perdão, escreveu a teoria das inteligências múltiplas, né? São as 9, né? A inteligência emocional é do Goleman. O Howard Gardner, ele escreveu um livro que falava de 7 tipos de inteligência, incluindo inteligência musical. Ele vai diretamente contra a teoria do Spearman. Ele não acredita que haja um fator geral ali adjacente a todas as habilidades. Mas, a hora que você aplica testes e você aplica análises estatísticas, não tem como negar que existe um fator comum, né? E aí, se a gente vai chamar de fator geral ou não, né, ninguém conseguiu atribuir um nome melhor até hoje. E hoje, os principais testes de inteligência geral são baseados no fator G. Agora, existem testes de aptidões. Sim. Existem testes de, como eu falei, de raciocínio verbal, numérico. Porque são muito mais habilidades, né? Que você pode ou não ter uma predisposição de facilidade ou que você desenvolve ela treinando. Correto? Exato. Aptidão, eu gosto muito da palavra em inglês para habilidade. Ability. A gente usa habilidade como sinônimo de skill. Entende? Ability é quase como se fosse uma habilidade inata. É uma aptidão. Habilitar. É para você habilitar. É isso que você está tentando falar. Eu preciso habilitar esse conhecimento que você já tem. Exato. Ele está em você. Destravar, talvez. Ele é inato porque ele está em você. Você já tem predisposição. Você está apto para. Exato. Estar apto para não significa que você vai conseguir fazer, entendeu? Então, a aptidão tem a ver com essa habilidade inata. E, teoricamente, um teste de inteligência tem que testar a tua aptidão, não tua habilidade, porque não é um teste de inteligência, é um teste de habilidade cognitiva. Quer ver um teste famosíssimo de habilidade cognitiva? Um dos mais famosos do mundo? O GMAT. Sim. Nos Estados Unidos. Entende? Que é utilizado até hoje. Agora, existe uma correlação positiva, forte, entre altos scores no GMAT e altos scores no fator G. Entendi. Entende? Existe uma correlação positiva muito alta, Edu. Muito alta. O que eu quero dizer? Que é muito difícil uma pessoa ir muito bem no GMAT e não ir, ir mal aqui, não ir muito bem aqui. É muito difícil. Pode existir? Pode existir, mas são pontos fora da curva. A maioria, você tem essa equivalência. Bacana, né? Curta, compartilhe e se inscreva no nosso canal. E caso você precise contratar alguém, acesse www.techers.com.br. Muito obrigado e até o próximo vídeo.